A gente vai atrás, a gente está na cobertura, na busca de uma resposta para essa palhaçada que acontece no Flamengo. O clube bilionário lá de baixo, o time de um clube bilionário, não consegue fazer 2, 3 finalizações decentes num jogo de final, onde a diretoria gananciosa tentou expulsar o torcedor comum do estádio do Maracanã. A base do sacrifício, na marra, comprando de cambista, o Maracanã lotou. E mesmo assim, para ver esse espetáculo negativo, horroroso, deprimente. A festa antes da bola rolar era uma das mais bonitas da história do novo Maracanã, como disse o poeta. Mas depois que a bola rolou, nos lembrou um jogo da Série D, C. Olha, eu acho que tem alguns da C que são melhores do que isso daí. Poeta Túlio, que desgraça, se faltam adjetivos. Esse time que é a cara do Flamengo, como disse, esse técnico que é a cara do Flamengo, como disse o presidente Landim. Eu queria saber qual é a cara do presidente Landim, que pelo jeito não entende nada do que é a cara do Flamengo. E mais uma vez vai se esconder com cara de bunda, omisso, como ele sempre faz. Grande verdade, eu falei durante a transmissão, o Landim nunca pisou numa arquibancada, né? Nunca viajou, nunca conheceu outros estádios além do Maracanã, que é onde ele deve provavelmente, né, pelo fato dele ter, né, um poder aquisitivo altíssimo, deve ter um camarote, né, ou uma cadeira cativa. Então ele não sabe, ele não conhece o Flamengo, a grande verdade é essa. E de futebol então muito menos, porque um cara para ter, né, a coragem de dizer que o Sampaoli é a cara do Flamengo é brincadeira. E tem mais, né? Aquilo que eu acho pior, ele escolheu, partiu dele, decisão pessoal de não renovar com o Dorival, trazer o Vitor Pereira. Vitor Pereira fez um péssimo trabalho e ele também escolheu o Sampaoli, que ele diz que era um sonho, né? Mas não tem a coragem de admitir isso perante os microfones, perante a torcida, que essa sim ama e entende o Flamengo, né? Ama e entende o Flamengo. Agora ele deve estar no seu pomposo camarote, né, estourando o Xandão. Duvido. Com certeza. Eu acho comemorando a bilheteria, é o que importa pra ele, sabe? Ele tá no carro, perto de casa já, rapaz. Ele não termina um jogo quando o Flamengo perde. Todo mundo já viu, sai correndo do Maracanã com medo. Nada. O cara não conseguiu sair da Gávea. Ele tem nada, mas você viu quantos seguranças tinham? Mas tu viu que ele correu mesmo com segurança? Sim, mas porque ali ele viu os repórteres. Lá no camarote dele, você acha que vão chegar os repórteres ali perto? Não vai, pô. Não vai. Aí que eu falo. Bolão pra saber onde tá o Landim agora. Comemorando bilheteria ou em casa, escondido, chorando já. Ou pode ser o After Day, pode ser lá na casa dele também, né? Eu não duvido disso. Não duvido disso. É uma vergonha. O Flamengo, o time de futebol do Flamengo, que é o carro-chefe, né? É a razão de ser do clube hoje, está largado às traças. Tudo em prol de política, poder e negociação de jogadores, que é o que importa, né? Fazer uma SAF, virar um banco e vender jogador. É dinheiro que interessa ao Flamengo de hoje. Roberto Nazário, Petit. Eu acho que a melhor coisa que poderia acontecer para o Flamengo nesse momento era o senhor Rodolfo Landim pedir para sair, pedir a renúncia, né? Ou melhor, pedir não, ele declarar a sua renúncia. Porque hoje ficou absolutamente evidenciado que a diretoria, assim como as pessoas que estão cercando a nossa diretoria, não entendem nada de futebol. A tônica do jogo hoje foi o seguinte: o Flamengo não tinha um armador. Logo, não tendo um armador, você não consegue usufruir da velocidade e do ponto forte do Bruno Henrique. O Flamengo não tinha um armador no primeiro tempo. Quando coloca o Everton Ribeiro, o Flamengo não utiliza de maneira inteligente o potencial do Everton Ribeiro para acionar o Bruno Henrique. Evidentemente, a gente fica mais uma vez com uma prova mais que cabal de que o Flamengo, o time do Flamengo, o elenco do Flamengo é vulnerável quando não se tem um cara que trabalha a bola, não tem o jogador cerebral, ou seja, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. E, de novo, eu vou perguntar para o senhor Braz, vou perguntar para o Landim, aonde estão as contratações que eles fariam no início do ano, que seriam contratações nível mundial.
E na janela que fechou agora, tem pouco tempo, não foi contratado nenhum jogador de meio campo, que é a nossa mazela. Por quê? Porque a gente sempre falou o seguinte, quando você tem dois, você tem um. Quando você tem um, você não tem nenhum. E aí o que aconteceu? O Sampaoli, que é a contratação do senhor Rodolfo Landim, que não entende nada de futebol, barrou o Everton Ribeiro, e aí, quando o Arrascaeta se machuca, a gente fica sem cérebro no time. A gente não tem o jogador para parar a bola, para dar velocidade, para segurar, para poder lançar o Bruno Henrique. Quem foi que fez lançamento hoje para o Bruno Henrique? Ninguém. Não se aproveitou a velocidade do Bruno Henrique. E aí, a gente viu um São Paulo que fez um primeiro tempo correto, perfeito, enxuto, explorou a deficiência do Flamengo, anulou o lado esquerdo do Flamengo de ataque, até porque do lado direito o Wesley era um pombo sem asa, ele não conseguiu trabalhar sozinho, o Gabigol não deu continuidade ao time, o Pedro nada fez, no meio o Gerson estava correndo, mas não conseguia produzir, e a gente foi anulado, e aí a gente tem que dar os devidos créditos. Dorival Júnior, ele armou o time do São Paulo de maneira que, como ele conhece a qualidade técnica do Flamengo, e vendo que o time do Flamengo não tinha um armador no meio-campo, o que ele fez? Ele conseguiu anular o time do Flamengo. É importante que a gente dê o mérito a quem merece. Ele anulou o time do Flamengo com a facilidade de não ter um armador em campo, ocupou os seus espaços, não deu a bola para o Flamengo no primeiro tempo. Ele só deu a bola no Flamengo porque até me surpreendeu o condicionamento físico do Flamengo, do São Paulo, que não estava conseguindo correr atrás da bola. E ainda assim, com o São Paulo combalido, caído, cansado, o Flamengo não conseguiu jogar futebol. A gente viu que nos primeiros minutos o Everton Ribeiro deu uma nova cara para o Flamengo começou a se insinuar, mas não passou disso. Foi um fogo de palha. O Flamengo não conseguia inverter jogada para a esquerda, o Flamengo não conseguia penetrar, o Flamengo não conseguia concluir, e aí a gente teve um Flamengo diante de 90 minutos, 2 finalizações certas. Então, com um time que não tem o cérebro, com um time que, obviamente, quando você não tem esse jogador que pensa, você não consegue concluir, você não consegue dar volume, você não dá velocidade e você não segura e nem atrai o time adversário. Absolutamente preocupante a situação do Flamengo e agora é rezar para voltar o Arrascaeta e o Luiz Araújo no próximo jogo para que a gente tenha, enfim, alguma coisa que possa passar pelo meio-campo com criatividade. Porque se nós continuarmos com o senhor Sampaoli e com essa filosofia de jogo, vai ficar muito complicado para domingo que vem. E é inadmissível, se não fosse Flamengo, eu duvidaria que algo não aconteceria depois de tudo isso, né? Derrota na primeira final, não é uma derrota, não é pela derrota em si, já vimos... É a primeira vez, tá, Simon? Em oito finais, que o Flamengo perde em em casa. 9, né? Essa é a 9ª, é a primeira vez que o Flamengo perde o primeiro jogo. Sim, mas já vimos o time jogar bem em outras oportunidades e perder, né? Pode acontecer? Pode. Mas hoje é um acúmulo, é uma soma. Hoje o torcedor se iludiu para vir para cá. Não havia um ser humano com a camisa rubro-negra que se raciocinasse, parasse, né, e agisse pela razão, viria confiante. O torcedor se enganou, falou, não, vou acreditar de novo, a camisa vai pesar, apesar da diretoria, apesar dos jogadores omissos, apesar dos jogadores em má fase. Mas a grande verdade é que nem isso foi suficiente para o Flamengo conseguir pelo menos um resultado positivo nessa... Não precisava nem golear, né? Um resultado positivo nesse primeiro jogo. E com essa somatória, com essa sequência de vexames, com essa temporada que prometia ser a melhor da história pelo dinheiro todo, por todas as competições que o Flamengo disputaria, e ter sido uma das mais vexatórias da história, num clube decente, regido por pessoas decentes e preocupadas, alguma coisa aconteceria hoje.
ou o treinador demitido, ou uma mudança brusca, ou o vice de futebol cai, ou o diretor de futebol, alguma coisa aconteceria. Mas a grande verdade é que a diretoria do Flamengo não se importa com a derrota. A diretoria do Flamengo não se afeta. A diretoria do Flamengo comemorando hoje os 26 milhões, né, Pato? Histórico, 26 milhões no bolso hoje. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!